Luísa de Abreu. Da última vez, eu tive um grande coração, de compromisso com os meus pais. Eu tinha ninguém para cuidar deles. Aí os meus queridos vieram aqui, mas eu fiquei com o coração dolorido, porque eu não pude estar presente. Mas graças a Deus, estou vendo todos vocês novamente nessa manhã de hoje. Obrigada por terem acordado cedo nessa manhã, pedia um pouquinho mais de tempo na cama, debaixo dos cobertores, né? E não estamos aqui nessa manhã de hoje para oferecermos o nosso melhor, porque aqui a gente não veio só receber, mas doar também. Então, rogamos a todos aqui que estejamos abertos para permitir que a espiritualidade maior utilize os nossos melhores sentimentos, nossas melhores vibrações e direcione os nossos irmãos que estão mais necessitantes. Para quem não nos conhece, Lolita Legrão, Robson Ribeiro, Carlos Dantas, eu e o Robson viemos de Jundiaí, pertencemos ao Centro Espírita João Batista, mas estamos sempre vindo aqui, né, na região, e o Carlinhos é aqui de Guarulhos, então sempre que estamos por aqui, ele é obrigatoriedade de estar nas nossas apresentações da vida, porque nem sempre ele consegue, estar em outros lugares mais distantes. Mas eu queria iniciar então com uma canção. Vamos a todos que cantem junto conosco, porque assim a gente potencializa as vibrações dessa manhã. Aqui é tudo 110, né? Ainda se vier
internet também? Não, depois possam transmitir. Então agradeço a quem assistiu. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que a pessoa possa assistir a apresentação. Muito obrigado pela presença de todos. Como disse a Lolita, vocês que saíram de casa no domingo de manhã e que deixaram o obsessor sofá, o obsessor cobertor em casa nessa manhã fria de maio aqui em São Paulo, que faz um frio, gente. E muito obrigado. E aqui na Zona Leste, né? Na Zona Leste faz bastante frio. Muito obrigado pela presença de todos, de verdade. Hoje viemos falar sobre um tema que, assim, né? O que falta dizer sobre isso? Que é aquela passagem de João, discípulo amado, sobre aquela que é adjetivada, né? Colocada como uma mulher adúltera. Então, lá em João, está assim, né? A mulher adúltera. É o caso da mulher adúltera. Aqui eu não quis colocar o adjetivo, mas assim, eu coloquei o imperativo, né? A orientação, a ordem que Jesus dá a ela. Vá, mas não peques mais. Então, a gente veio conversar um pouquinho sobre isso, nessa manhã fria de maio, aqui em São Paulo. Como foi isso? Nos conta João, aqui no capítulo 8, lá de João, versículo 11, ele nos conta que estava Jesus em meio à multidão, quando lhe é trazido uma mulher adúltera. Os escribas, fariseus ali, né, o pessoal que eram, digamos assim, os líderes religiosos, perceberam uma oportunidade de desmascarar Jesus, de colocar Jesus numa situação limite, ou seja, numa situação sem saída. Por quê? Porque a lei determinava que todo aquele ou aquela que fosse surpreendido em adultério deveria, portanto, ser lapidado pelo apedrejamento até a morte. Era a lei, gente, tá, gente? Era a lei. Como há ainda esse tipo de lei em alguns países, ainda nos dias atuais. Então, nós estamos falando aqui da pena capital, né? Da pena chamada pena de morte. Pois bem, Jesus, então, se abaixa e começa a escrever na areia. Porque eles falam, ó Rabi, ó mestre, né? Essa mulher foi surpreendida em adultério. A lei determina que ela seja apedrejada. O que dizeis tu? Se Jesus dissesse que era para apedrejar, ele estaria caindo em contradição com tudo aquilo que ele havia dito até então. Mas se ele dissesse que não era para apedrejar, ele seria preso, porque ele estaria descumprindo uma lei vigente, uma lei da sociedade daquela época. Ou seja, era uma situação sem saída. Jesus se abaixa e começa a escrever na areia, o que não era comum para um filho de carpinteiro. Então as pessoas já se surpreendem com isso. Alguns livros, não os evangelhos canônicos, mas alguns livros apócrifos, tidos como evangelhos apócrifos, ou seja, aqueles que não foram aceitos, né, pela igreja, pelo evangelho tradicional, pelos 4 evangelhos tradicionais, alguns livros apontam que ele olhava para as pessoas, percebia o que ia no íntimo de cada um e escrevia o último erro que aquela pessoa havia cometido naquele dia. Então ele olhava para um e escrevia, mentiu para a esposa. Olhava para outro e falava, prestou falso testemunho, não honrou o pai e mãe. Ou seja, ele foi escrevendo cada um dos pecados. Os erros, pecado quer dizer erro, cada um dos erros que aquelas pessoas haviam cometido mais cedo. Então, as pessoas se assustam, né, e começam a ficar preocupados com o que vem. Porque a notícia corria já, Jesus já era de conhecimento os poderes e a sabedoria de Jesus, principalmente. Ele se ergue e profere a famosa frase: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Um a um, nos conta João, a começar pelos mais velhos. E por que os mais velhos? Porque erraram mais na vida. Começam a se afastar, soltam as suas pedras e saem do local. Jesus se abaixa, acolhe a mulher e lhe pergunta:
onde estão todos aqueles que te acusavam ou que te julgavam? Né? João fala que te julgavam. Ela olha ao redor e fala: eles se foram, Senhor. Aí ele fala uma frase assim, que é de uma beleza e às vezes passa desapercebida por nós. Eu também não te julgo. Ele não falou: eu também te perdoo. Não. Ele fala: eu também não te julgo. Vá, mas não tornes a pecar. Essa passagem, ela tem tantas sutilezas. A começar, por exemplo, com a própria palavra adultério. Adultério vem do latim adulterum, que significa colocar para além do sentido original. A mulher adúltera, se ela cometeu um adultério daquilo que nós consideramos hoje como uma traição conjugal, deveria ser trazido também para o apedrejamento o adúltero. E não foi o caso. O adúltero não veio. Então, é de se supor, e aí é uma suposição mesmo, que eu achei em outros autores, que muito provavelmente o adultério que ela cometeu não foi uma traição conjugal, mas provavelmente adulterar, alterar o sentido de alguma coisa. Ou, por exemplo, se negar a ter filhos. Era uma ordem daquela sociedade que a mulher deveria ter filhos, todas as mulheres. Então era muito grave uma mulher se negar a ter filhos, e era considerado também um adultério. Então vejamos que às vezes a gente já assume determinados significados nos dias atuais, considerando as nossas ideias, os nossos preconceitos, né, atuais da nossa sociedade, para nós julgarmos alguém que nós não sabemos ao certo o que ela fez. Não sabemos sequer o que ela fez, porque bastava que o companheiro, o marido, dissesse, afirmasse que ela teria feito alguma coisa para que ela fosse julgada. A lei era assim. Se nos dias atuais nós temos leis para proteger a infância, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso para proteger o idoso, a Lei Maria da Penha para proteger as relações, imaginemos há 2000 anos a situação, principalmente das mulheres naquela época. Então assim, isso não está classificado. Isso não está, e hoje no nosso país é o país que mais mata mulheres. É o país que mais mata mulheres sem termos pena de morte, sem termos apedrejamento em praça pública. Hoje o feminicídio é uma epidemia nos nossos dias. E nós não ultrapassamos isso aqui, gente. Nós vamos ver em várias passagens que nós ainda estamos com o mesmo modelo mental daquela época, em várias outras circunstâncias. O violão é muito rico. Ele é feito de madeira, né? Então ele desafina com a umidade, com o calor. Me perdoe se por acaso eu tiver que repassar aqui a afinação de vez em quando, gente. Nós espíritas não acreditamos em milagres. Acreditamos sim que Jesus tem capacidades, tem conhecimento sobre a natureza, sobre os fenômenos, sobre os fluidos, aos quais ainda, em decorrer da nossa decorrência, da nossa evolução moral, nós ainda não conseguimos acessar. Mas acreditamos na promessa de que um dia seremos capazes de fazer coisas tão maravilhosas como fez Jesus quando esteve conosco. Mas se pensarmos numa flor que desabrocha, numa criança que sorri, numa pessoa que é curada no leito de hospital, um irmão que consegue vencer a adicção das drogas, do álcool, podemos considerar assim todos esses fatos corriqueiros da nossa vida como verdadeiros milagres ao nosso redor. Um soldado a serviço e um livro intermocinho e uma inegável cruz que pela lluvia desamparados de sabor por causa de
começar com algumas, como o professor Severino Celestino, né, palestrante espírita, doutor, ele é dentista, né? Ele é professor, ele fez uma transição na carreira dele, ele tem doutorado em odontologia, mas ele se apaixonou pelas escrituras sagradas e ele é uma das poucas pessoas que consegue traduzir do original, a Torá do original, em hebraico, em aramaico, para o português. Então ele fala que nesse processo de várias traduções se perderam muitos sentidos. E hoje ele fala que é importante que nós façamos um exercício de entender o que não está escrito, que é a chamada exegese. A gente olha e tenta tirar dali aquilo que não está escrito. Vamos dar alguns passos para trás e entender o contexto disso daqui, dessa cena que eu acabei de descrever. O povo hebreu, naquela época, era um povo extremamente oprimido por um governo extremamente bruto, né? A brutalidade imperava. O governo romano, ele permitia as práticas religiosas e as leis religiosas, mas as leis civis, o Código Penal, digamos assim, né, era romano. Então, quem estava submetido, quem morava ou quem residia dentro daquilo que era chamado de Império Romano, seguia as leis civis do Império Romano. E eram impostos escrochantes, absurdos, uma vida muito difícil, a pobreza assim, crescendo na sociedade, e uma casta privilegiada vivendo com o mais absoluto conforto e luxo, que eram os romanos. Então, os hebreus tinham ódio dos romanos. O ódio era assim, absurdo. E muitas vezes alguns hebreus acabavam sendo cooptados, né? Vinham para o lado romano, que era o caso dos publicanos, dos quais Mateus era um dos publicanos que aceitou, né, seguir Jesus, mas ele era publicano, portanto ele era odiado, porque ele fazia parte da comunidade judaica, mas ele servia ao Império Romano, portanto aquilo acabou virando objeto de um conflito religioso ali naquela sociedade. Então, os hebreus, ou judeus, como queiram, naquela época, olhavam para uma situação como essa e enxergavam nessa mulher o Império. A possibilidade de colocar para fora todo o ódio, toda a repressão, toda a opressão que eles viviam, em uma possibilidade de atirar uma pedra em alguém e externar num processo que os psicólogos chamam de catarse coletiva, né? Ou seja, a multidão se rebela e vai em direção a alguém ou a uma instituição, porque sente, naquele momento, naquela circunstância, o desejo de se vingar. Não da mulher, porque a mulher não fez nada para eles, mas daquilo que toda aquela sociedade sentia. Como raiva, como opressão de alguém que o oprimia. O comportamento coletivo ele é muito difícil de ser contido, muito difícil. Vamos imaginar que aqui na Zona Leste haja um grande time de futebol. Vamos imaginar que haja isso. Não sei se há, vamos imaginar que haja. E na Zona Oeste haja outro. Vamos imaginar que haja outro, de cores diferentes, bandeiras diferentes, com hinos diferentes, e quando essas duas, digamos assim, essas duas instituições, esses dois entes, vão jogar uma partida de futebol, que é algo muito simples, muito corriqueiro, um determinado grupo que se identifica com este daqui vamos imaginar que haja, daqui da Zona Leste, vamos imaginar que este outro da Zona Oeste, eles acabam por se reunir no mesmo ambiente, no mesmo espaço público, no mesmo metrô. Já vimos o que dá. Já sabemos o que dá. Ou seja, por quê? Porque temos a necessidade de caminharmos em grupo. Porque lá no tempo das cavernas, nós estamos falando de algo muito profundo aqui no nosso cérebro, nós temos a necessidade e nos identificamos com alguém que pensa como nós. Então nos sentimos mais fortes. E ligamos aqui no nosso cérebro o lutar ou fugir. Nós temos uma estrutura cerebral chamada cérebro reptiliano, e ligamos o lutar.
e partimos para cima para alguém que nunca nos fez nada. E vemos pessoas morrerem, vemos pessoas serem atacadas, vemos pessoas serem hospitalizadas em situações as quais a gente olha, gente, mas o que deu nele? O que aconteceu? Então, fazendo um paralelo, o que as pessoas estão fazendo, na verdade, é pondo para fora sentimentos reprimidos no coletivo que no individual elas não fariam. E Jesus conseguiu conter a turba, fazendo com que todos refletissem sobre si mesmos, apenas dizendo: se você nunca cometeu um erro, atire a primeira pedra. Ou seja, naquele momento, Jesus fez algo muito raro, que na história da humanidade é muito raro. Gandhi fez, Martin Luther King fez também, mas é muito raro isso, de fazer com que alguém que está imbuído de um espírito ali grupal, um comportamento coletivo, alguém que se vai em direção à agressão e volta para si mesmo, faz uma reflexão e consegue conter o seu próprio ímpeto. É isso que Jesus fez nessa cena, gente. Muito raro. É de uma beleza, é de algo assim, que a gente olha assim, como alguém consegue fazer isso? Esse alguém era Jesus. É Jesus. Ele nos convida todos os dias a pensarmos não sobre o próximo do ponto de vista de julgamento, mas sobre nós sermos mais severos conosco, com o nosso comportamento. O que estamos pensando? Ele nos convida, inclusive, a refletirmos sobre o que estamos pensando, não só nas ações, porque a ação é a materialização do pensamento. Vem a emoção, vem a palavra, vem a emoção, aquilo dá aquele giro dentro do nosso peito, até que isso seja materializado numa palavra ou numa ação. Há um espaço de tempo entre o que nós sentimos e o que nós agimos. Então Jesus nos convida a fazermos uma reflexão nesse espaço de tempo, esse espaço-tempo aqui, entre o nosso emocional e a nossa ação. Nós temos condições, sim, daquilo que nós sentimos e daquilo que nós agimos, de dominar esse espaço. Eu falei sem pensar. Não. O que nós, na verdade, não fizemos, eu não tive capacidade de raciocinar, de elaborar um pensamento crítico sobre o meu emocional, para que, quando esse pensamento se materializasse na forma de palavras ou de ações, eu dominasse isso. Eu não tive essa capacidade. Nos falta isso. Há pouco tempo, eu estava num posto de gasolina, eu sempre posso contar essa história, e eu pedi um pão de queijo, que ia chegar cedo, porque lá no trabalho, porque eu moro em Jundiaí, a gente mora em Jundiaí, né, gente? Exceto o nosso irmão, Carlos, que mora aqui em Guarulhos. Então, quando eu vou trabalhar, eu procuro sair bem cedo, porque senão eu não consigo chegar na hora, né? E acabou que não tinha trânsito, eu cheguei muito cedo, eu parei no posto, pedi um pão de queijo, um café com leite, e aí eu estava ouvindo uma conversa no paralelo assim, e a menina falou assim: se mexer comigo eu viro bicho. Viro bicho mesmo. Né? Aí eu fiquei olhando, peguei meu café, peguei meu pão de queijo e sentei, né? Aí eu fiquei pensando, o que faria Jesus? O que falaria Jesus para essa irmã? Aí na hora que eu fui pagar, ela estava no caixa, ela era operadora do caixa. Aí eu sentei no ato ali de pagar, né? Eu aproveitei a oportunidade e falei para ela assim: olha, posso te falar uma coisa? Pode falar. Eu falei: olha, tenta virar gente. Aí ela não entendeu. Eu não entendi. Eu falei: você falou que você tem muita facilidade para virar bicho. Mas virar bicho é fácil. O nosso cérebro, eu falei para ela, essa história do cérebro reptiliano, o nosso cérebro, lá no fundo, tem uma estruturazinha assim, que só tem duas opções: lutar ou fugir. Mas você está escolhendo sempre lutar. Eu não estou falando para você fugir, mas tenta conversar. Tenta se colocar no lugar do outro. Tenta imaginar o que você gostaria de ouvir naquela situação. E você vai perceber que virar bicho é muito fácil, mas virar gente é um pouco mais complexo, é mais sofisticado. Exige de nós um pouco mais de reflexão, exige um pouco mais de inteligência emocional. Tenta virar gente da próxima vez. Ela falou: vou tentar, moço. Ok, não prometeu, mas ok, né? Então assim, é necessário
levar essa reflexão para as pessoas que estão conosco. E eu falo isso, gente, assim, eu estou falando no microfone, mas os meus ouvidos estão muito próximos da minha boca. Ou seja, eu também estou ouvindo, serve para mim em primeiro lugar também. Os nossos irmãos budistas falam, ensinam que todo o mal da humanidade, do ser humano, reside no desejo. Cessando o desejo, cessa o mal. O que desejamos para as nossas vidas? O que queremos? O que ansiamos? Que desejemos sermos bênçãos na vida do nosso próximo. Que desejemos sermos luz no caminho de todos aqueles que cruzarem conosco durante a trajetória terrestre. Eu te desejo vida longa, vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a história, seu mais belo. Eu te desejo a chuva, olhando a roseira para desabrochar, e dia de sol fazendo as coisas mais simples que se imaginam, e dias de sol para fazer esses planos, as coisas mais simples que se imaginam. Eu te desejo a paz de uma andorinha no voo perfeito, contemplando o mar. É a movedora de qualquer montanha, de relógio simples de faça sonhar. Aceleradora de melancolia, que a lua tão friamente a e a mais luzes teus seja a tua guia, como mãe singela te orientar.
Meu pai, meu pai que ensinou os primeiros acordes no violão, ele tinha uma coisa assim, que ele falava, eu acho assim, tocar em grupo, eu nunca consigo tocar com alguém, né? Eu agradeço muito a Deus por ter trazido o Carlinhos, a Lolita, para fazer esse trabalho junto, que é muito agradável, muito bom, e tocar com o Carlinhos a gente se conhece há uns bons, alguns anos, né? Não vou entregar a palavra. Algumas décadas. A gente se conhece e toca junto há bastante tempo, e o Carlinhos é católico, gente, vejam vocês, né? Mas ele vai em tanto centro espírita, daqui a pouco ele está dando passe. E meu pai sempre falava assim, puxa, eu fico curioso para saber por que os músicos sorriem um para o outro, né? No nosso caso, assim, a alegria de tocar junto é algo realmente inenarrável, né? Não dá para descrever. Mas a gente sorri em duas situações. Ou a gente ensaiou e deu super certo, ou não ensaiou e também deu certo, ou a gente errou. Então, não se preocupem, vocês não vão saber, provavelmente, mas assim, ou a gente acertou e deu tudo certo, e a gente, né, com o olhar, a gente acolhe, né, aquilo que deu certo, e com o sorriso a gente acolhe aquilo que deu errado também. Né? A gente não é perfeito, nós não somos profissionais, não vivemos disso, né? Então a gente sabe que errar, né, faz parte, não tem problema. Tudo certo. Se vocês perceberam, se nós acertamos ou nós erramos, guardem para vocês. Acho que acertaram. Tem uma escultura de um escultor chamado Bob Carilli, que ele chamou isso daqui de self-made man, ou seja, é o homem que constrói a si mesmo. O homem que constrói a si mesmo. Se nós tivéssemos aqui uma criança, infelizmente não temos, né? As crianças estão em cima. E perguntássemos assim para a criança, o que você quer ser? Provavelmente ela diria uma profissão, né? Médico, advogado. Numa das palestras, João Arthur, o que você quer ser? Ele, estou pensando. Então tá bom, você está pensando. Que ótimo que você está pensando sobre aquilo que você quer ser. Mas e nós aqui? O que nós queremos ser? Porque existe uma diferença na dimensão do fazer, portanto, do aspecto profissional, daquilo que a gente faz no nosso dia a dia, na dimensão do ser. Existem limites na dimensão do ser, do fazer. Limites morais, limites éticos, limites mentais, emocionais, físicos, psicológicos. Eu, por exemplo, não consigo correr uma maratona. Não que um dia eu quisesse. Mas hoje, dado a minha condição física, enfim, dois obsessores chamados M1 e M2, não tem como, gente, é impossível. Eu não consigo ser médico, eu não consigo ser um físico nuclear. Eu consigo, né, ser professor, eu consigo ser consultor, dar conta das coisas que eu faço no meu dia a dia. Mas há limitações psicológicas que nos limitam, né, que nos impedem de realizar determinadas atividades. Porém, no campo do ser, o que nós temos como limite? Existe um filósofo chamado Piccolo della Mirandola, que ele fala que na lógica aristotélica do mal e do bem, né, no caminho que nós temos que percorrer, não há limite tanto para o mal quanto para o bem. E quanto mais nos aproximamos do bem, vamos exercitando a virtude do bem. Já viram aquelas pessoas que têm dificuldade de externar algo que seja agradável e que reclama, ou seja, chama novamente, reclama, fala novamente. Por quê? Porque treinaram durante a vida a reclamar e ficaram boas nisso. Ficaram boas em reclamar, porque treinaram a vida inteira nisso. Então, se libertar disso não é simples, não é fácil, exige treino. Então, vai e não peques mais, não vai ser de uma hora para outra. De fato, que quem encontrou com Jesus, quem enfrentou o olhar de Jesus, a transformação é imediata. Uma autora chamada Maslow, ela fala da aprendizagem transformadora, daquilo que a gente vive na nossa, né, no nosso físico principalmente,
aquilo nos transforma de uma forma que nós deixamos o que Jesus fala, o homem velho, e passamos a ser uma pessoa nova. E muitas vezes as pessoas nem reconhecem mais a gente, falam, nossa, como isso está diferente. Porque a gente começou a treinar. Virtude atrai virtude, mas vício atrai vício. A lógica aristotélica nos ensina que quanto mais treinamos a virtude, mais virtuosos nos tornamos. Olha que coisa boa. Então, começa, só porque eu vim para o centro espírita ouvindo lá uma música New Age, coisa cringe, né, gente? New Age, coisa antiga, né? Enya, eu vim ouvindo aquela música calma, aquela coisa, eu cheguei aqui, nossa, eu saio daqui, vou para casa, e eu me tornei uma pessoa pura, boa, excelente, maravilhosa. Isso aqui não é assim. A gente vai treinando todo dia. Por exemplo, dá seta. Em Jundiaí, eu acho que os carros, quando a gente entra em Jundiaí, alguém vai lá e arranca aquela alavanca. E ninguém dá seta em Jundiaí. É uma coisa impressionante. A gente tem que tomar muito cuidado para dirigir em Jundiaí. Parar na faixa de pedestre. O trânsito é um excelente termômetro para medir qual que é, digamos assim, o nível de civilidade de uma sociedade. Parar para o pedestre, respeitar o semáforo. A gente não consegue respeitar uma luz vermelha. Há pessoas, vocês acreditam que há pessoas, como o sinal está amarelo, a pessoa acelera ao invés de frear? Tem gente que faz isso. Não sei se vocês conhecem alguém, mas tem gente que faz isso. Entendeu? O amarelo, né, é para frear, não é para acelerar, mas tem gente que acelera. Então, assim, gente, olha como a gente vai olhando pequenas coisas e a gente pode ir praticando no dia a dia, a começar pelos comecinhos ali do dia a dia. O que Jesus quis nos dizer quando vai e não peques mais? E que ele levou toda aquela turba, aquela multidão, a fazer uma reflexão individual para sair do comportamento coletivo e voltar para si mesmo num momento tão grave, tão difícil, em que eles estavam prestes a cometer uma insanidade. Porque havia uma lei absurda que determinava isso. E Jesus conseguiu fazer isso. Jesus nos pede que sejamos mais mansos. Jesus nos pede que sejamos mais limpos nas nossas palavras, nas nossas relações, mais justos com o próximo e conosco também. E Ele nos pede principalmente que tenhamos a humildade, tanto que no Sermão do Monte, o primeiro comportamento que Ele nos orienta é bem-aventurados os pobres de espírito, porque, enfim, olha que coisa, os humildes. Ele começa a doutrina de Jesus, se nós pudéssemos resumir em uma palavra, é a humildade. Não dá para fazer nada do que Jesus nos pede sem que sejamos humildes. Mas acrescentemos aí sermos mansos, sermos limpos e sermos justos. As
frases aqui do vai, não peques mais. Cuidado com a pedra que atira no outro. Pode ser que nós venhamos a tropeçar nessa mesma pedra. Uma carta de Paulo aos Efésios. Que nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil, né? A que for edificar conforme a necessidade. E vamos cuidar com o que a gente fala. Aliás, Jesus, né, em Mateus, ele fala, né, para que nós sejamos gentis. E ele vai mais longe, ele fala assim, aquele que disser raca, né, que é uma desinteligência, né, uma palavra rude que as pessoas falavam antigamente, ao seu irmão estará sujeito ao fogo do Gina, né, que era o inferno que os hebreus conheciam em Jerusalém. E aquele que disser ao seu irmão, és louco, estará sujeito ao rigor do tribunal. Isso nós já superamos, porque ninguém mais aqui fala para o seu irmão, para o seu esposo, para o seu marido, sua esposa, né? Você está louco? Nós já superamos isso, né, gente? Isso, né? Se nós seguimos Jesus, nós precisamos prestar atenção no que ele nos pede, né? Então, se disser aos outros, você está doido? Cuidado. E o pior, né, gente? Agora vocês sabem disso. Né? Então, agora, quando falarem, não é. E assim, o Evangelho é sempre para nós, tá, gente? Não é para o próximo. O Evangelho é sempre uma autodescoberta. Eu falo, você está falando, lembra daquela. Não, esquece. Examinemos o que nós falamos, e não as palavras do próximo. Mas agora abandone essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar. Os palavrões afastam de nós os espíritos superiores. Cuidemos disso. Cuidemos. O vai, não peques mais significa que nós precisamos ter muito cuidado para que ele saia da nossa boca. Porque Jesus também falou: não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas sim o que sai. Tropeçamos em muitas coisas, mas aquele que não tropeça no falar é um indivíduo que domina a si próprio, todo o seu corpo. Lembra que eu falei da emoção e até a materialização do pensamento? Nós, seres humanos, temos a capacidade de administrar essa fração de segundos. Isso aqui, entre o que nós sentimos e o que nós falamos, é melhor que a gente diga: não vou falar nada. Eu senti, mas é melhor que eu não fale o que eu estou sentindo. E aqui, né, Paulo, né, Lucas nos traz lá aquela célebre frase de Jesus: porque a boca fala do que está cheio do coração. Tenhamos cuidado do que sai do nosso coração. O que está no nosso coração sai pela nossa boca. Tenhamos cuidado. E aqui uma escultura de um ucraniano chamado Alexander Milov, que ele fala da psicologia transacional, que fala que nós temos 3 instâncias mentais: pai, adulto e criança. E a criança interior é criativa, é alegre, é feliz. Ela não quer ofender, ela não quer levar a raiva, a ira, a indignação, o julgamento a quem quer que seja. Ao contrário, ela procura a outra criança que reside no outro adulto, permanentemente. Que nós consigamos, a despeito de qual for a nossa idade, lembrarmos que dentro de nós há uma criança que busca a outra criança no próximo. Vai e nos pegues mais. Sabes todos os passos
coração em paz. Muito obrigada. Vocês estão comigo?